Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822 e antes disso, a gente sabe que Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho Pedro de Alcântara, né, Dom Pedro I, como regente do Brasil. Ele ficou como regente entre 1821 até a data da independência. E foi nessa época que foram criados dois partidos. O Partido Português, que queria a recolonização do Brasil, ou seja, o Brasil ele não era mais uma colônia, tá? Lembrando que o Brasil havia sido declarado por Dom João VI como um Reino Unido a Portugal e Algarves. Lembrando que o Partido Português também queria que Dom Pedro I voltasse a Portugal, tá? E o Partido Brasileiro queria a independência oficial do Brasil, já que o Brasil não era colônia, mas também não era oficialmente independente, tá? E Dom João VI, mais tarde, queria que seu filho voltasse a Portugal, tá? Pressionado pela elite portuguesa, ele queria que seu filho voltasse, mas Dom Pedro sabia que teria muito mais poder, muito mais chance de governar se ele permanecesse no Brasil. Então, ele queria se manter no Brasil. E aí, foi em 9 de janeiro de 1822 que Dom Pedro vai contra a elite portuguesa e declara que se manterá no Brasil. É o famoso Dia do Fico, tá? O Partido Brasileiro, depois disso, começou a pressionar ainda mais Dom Pedro para que ele declarasse independência. E aí, Dom Pedro decide viajar pelo Brasil para saber se realmente ele tinha apoio da elite. Foi quando Dom Pedro, no meio dessa viagem, ele recebe uma carta da sua esposa Leopoldina, que havia tropas portuguesas vindo em direção ao Brasil e elas ameaçavam ataque, né? Já que Dom Pedro I havia negado a sua volta a Portugal. E aí, pressionado e sem muito tempo, Dom Pedro declara a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, nas proximidades do rio Ipiranga, né? Aquele famoso grito do Ipiranga. É importante lembrar que a independência foi influenciada totalmente pela elite brasileira, ou seja, ela não teve nenhuma participação popular, né? A gente pode ver aqui na imagem, na primeira imagem, que o Dom Pedro I está rodeado pelo povo, né, que está glorificando ele como se o povo tivesse participado desse processo, mas a verdade é que só foi a elite mesmo, tá bom? E a independência também trouxe mais continuidades do passado colonial do que rupturas. A mão de obra escrava continuou, a monocultura exportadora continuou, o Brasil continuou muito dependente da Inglaterra, ok? Dom Pedro I, apesar dele ter se mantido no Brasil, apesar dele ter declarado a independência do Brasil, apesar ele parecer um amigo do Brasil, né? Ele ainda era um português que valorizava muito mais as instituições portuguesas do que as instituições brasileiras. Bom, foi uma aula curta, espero ter ajudado. Bons estudos!